Vamos estar orando ao nosso Deus nesse momento, pedindo pelo culto de doutrina, pelo estudo que será ministrado pelo pastor, para que o Senhor continue vindo abençoar ele e tudo aquilo que ele estará trazendo para o nosso conhecimento a cada dia. E também nesse momento apresentando a vida de Josimar, que ele está indo amanhã para Recife, estará fazendo mais uma ou duas cirurgias amanhã. Nós possamos estar colocando essas cirurgias na mão do nosso Deus, para que o Senhor possa estar à frente de tudo e que tudo corra bem para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar apresentando também o esposo da nossa querida diaconisa Edilene, que o Senhor também possa estar cuidando da saúde dele, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai bendito e amado, nós te louvamos, ó Pai, por quem Tu és, o Senhor nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso amigo, aquele que nós podemos verdadeiramente estar confiando em todo o tempo. Meu Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que Tu tens concedido de podermos estar reunidos em Teu nome, em Tua casa, hoje, para estar aprendendo um pouco mais acerca da Tua palavra, meu Deus. Que Tu possas continuar abençoando o Teu servo, Pastor Bernardino, para que cada dia mais ele tenha, Senhor, tempo, meu Deus, condições de estar preparando os estudos para estar trazendo aqui, Senhor, para o Teu povo e para tantas quantas pessoas possam estar acompanhando através dos vídeos, das lives que são gravados e exibidos, meu Pai. Abençoa, meu Deus. Senhor, também nós entregamos em Tuas mãos as cirurgias, meu Pai, que Josimar estará passando amanhã. Ó Deus, abençoa, Senhor. Guia as mãos dos médicos. Faz, ó Deus, com que o Teu servo, meu Deus, venha a ser, meu Deus, operado de uma forma que, em nome de Jesus, não venha mais a retornar, Senhor, nenhum destes maus que tem afligido a vida dele, Senhor, a saúde dele, Senhor. Cuida, Senhor, continua cuidando do Teu filho. Traz calma ao seu coração, confiança e certeza em Ti, sabendo que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Pai, também nós entregamos em Tuas mãos e Te pedimos, Te suplicamos pela saúde, meu Deus, do esposo de nossa diaconisa querida Edilene, Senhor. Continua, meu Deus, à frente de tudo. Abençoa, meu Deus. Faz, ó Pai amado, com que ele venha, Senhor, até a sua saúde restaurada para a glória do Teu santo nome. Continua cuidando do Teu povo, Senhor, porque eu sei que o Senhor nunca tem nos abandonado. Em Teu nome, Senhor, nós Te agradecemos. Em Teu nome, Senhor, nós Te pedimos pela fé, crendo no Teu tempo e na Tua soberana vontade para tudo e para todos. Assim nós Te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém? Só para a gente ler um pouquinho antes, eu gostaria que os amados abrissem o Salmo 119, dos versículos 33 ao 40. E eu vou estar passando o pastor. Salmo 19, dos versículos 33 ao 40. 119, dos versículos 33 ao 40. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos Teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a Tua lei, e observá-lo-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos Teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos Teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no Teu caminho. Confirma a Tua palavra ao Teu servo, que é dedicado ao Teu temor. Desvia de mim o opróbrio que tenho, pois os Teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os Teus preceitos. Vivifica-me na Tua justiça. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O pastor estará dando continuidade ao estudo de bibliologia. Amém, irmãos. As horas estão um pouco avançadas, nós vamos entrar direto no estudo, tá certo? Na semana a gente não louvor, né? Antes
mas por causa do horário, né? Vamos dar continuidade, se Deus quiser, nós vamos encerrar hoje esse estudo, que é um estudo sobre a Bíblia, né? Estudo Bibliologia, que é um estudo sobre a Bíblia. Nós já estudamos bastante coisa, amados, sobre esse estudo. E a semana passada nós demos início à formação do Novo Testamento, né? A retrasada nós estudamos sobre o cânon do Antigo Testamento, a retrasada, a passada sobre o cânon do Novo Testamento, como foi formado o Antigo e como foi formado o Novo, né? Então, nós vimos, amados, que quando a gente fala a palavra cânon, não é um cânon, amém? Um cânon que nós conhecemos. A palavra cânon significa a lista de livros, né, que compõem a Bíblia Sagrada, né? A lista de livros reconhecida pelos cristãos, pela igreja, como os livros inspirados por Deus que compõem a Bíblia Sagrada. Nós vimos que no Antigo Testamento 39 livros e no Novo Testamento 27 livros, amém? Então, antes dessa lista de livros ela estar completa, né, no Novo Testamento, nós sabemos que Cristo é a autoridade suprema. Jesus Cristo é chamado no Evangelho de João como o Verbo que se fez carne. A palavra verbo significa a palavra de Deus. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus encarnada. E Jesus Cristo, amados, depois deu aos seus apóstolos, né, autoridade, né? Os apóstolos ficaram no lugar de Cristo para testemunhar, ser testemunhas diretas de Cristo. Então, assim os escritos, amados, não criaram autoridade, mas registraram a autoridade que Cristo deu aos seus apóstolos. É importante nós entendermos que o desenvolvimento dos livros do Novo Testamento, ou o cânon, né, do Novo Testamento, começou sendo escrito pelos próprios apóstolos de Cristo. Amém? Então foram principalmente os apóstolos de Cristo que receberam uma capacidade dada pelo Espírito Santo para recordar de modo preciso as palavras e os atos de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo tinha passado para eles, né? E eles interpretaram esse ensinamento corretamente para as gerações posteriores, que no caso seriam nós. Então, João 14, 26, não precisa abrir, porque nós já lemos a semana passada, diz que Jesus Cristo está falando com os seus apóstolos. Jesus Cristo disse: mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Então Jesus Cristo disse: olha, Jesus Cristo ia subiu para o céu, mas o Consolador, o Espírito Santo, desceu. O Espírito Santo capacitou esses homens, os apóstolos, para que eles recordassem de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado a eles. E não só isso, o Espírito Santo ensinar eles e guiar eles em toda a verdade, né? Então, de modo semelhante, Jesus prometeu outras revelações da verdade aos seus apóstolos pelo Espírito Santo, quando ele disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade, como fala em João 16, capítulo 16, verso 13 e 14. Então, amados, nesses versículos que nós lemos, os apóstolos de Cristo, eles receberam a promessa de dons admiráveis, que iriam capacitá-los a registrar as Escrituras. Então o Espírito Santo iria ensinar-lhes todas as coisas, iria fazê-los se lembrar de tudo que Jesus havia dito e guiá-los a toda a verdade. Então, amados, aqueles que tinham o ofício de apóstolo na igreja primitiva, era visto como detentores de autoridade igual à dos profetas do Antigo Testamento, né? Para falar e escrever palavras do próprio Deus. Por isso, lá em 2 Pedro 3,2, Pedro incentiva, né,
os seus leitores a se lembrar dos mandamentos do Senhor e Salvador ensinado pelos seus apóstolos. Os apóstolos de Cristo, amados, eles tinham a mesma autoridade dos profetas do Antigo Testamento. O que eles falavam, o que eles ensinavam, o que eles escreveram foram palavras inspiradas por Deus. Está dando para compreender, amados? E nos escritos dos apóstolos, Paulo frequentemente, nos escritos dos apóstolos, Paulo é muito frequente nessa afirmação de que Pedro é capaz de proferir palavras do próprio Deus, e que o Espírito Santo havia lhe revelado que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetraram em coração humano, como fala em 1 Coríntios 2, 9, 1 Coríntios 2, 3. Nós já lemos esses versículos, né, na aula anterior, né, onde mostra que os apóstolos receberam revelações dadas por Deus que outra hora, antigamente, eram ocultas, mas Deus revelou aos seus santos apóstolos e profetas, como nós vimos também, né, no texto lá de Coríntios, para que eles trouxessem essas verdades, essas revelações que outra hora eram ocultas, para que nós, como servos de Deus, tivéssemos acesso a essas verdades e o conhecimento dessas verdades. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também diz aos coríntios que se alguém se considera profeta ou espiritual, que reconheça ser mandamento do Senhor que eu vos escrevo, né? Está lá em 1 Coríntios 14, 37. Nós também lemos esse texto, né? Paulo estava falando que alguém, aos coríntios, se alguém se considerasse profeta ou espiritual, que eles reconhecessem ser mandamento do Senhor o que ele escrevia, que é palavras do Senhor, amém? Palavras do próprio Deus, inspirada por Deus, né? Portanto, Paulo alega que suas instruções para a igreja de Corinto não são meramente suas, mas uma ordem do próprio Senhor, Jesus Cristo. Mais tarde, amados, ao defender seu ofício apostólico, Paulo disse que dará aos coríntios prova que Cristo fala nele. Nós vimos também isso na aula passada, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 3, Romanos 2,16 e 1 Tessalonicenses 2,13. Então, os apóstolos de Cristo, amados, têm autoridade para escrever as palavras do próprio Deus, igual em veracidade e autoridade às palavras das Escrituras do Antigo Testamento. Por isso, amados, nós aceitamos tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito por homens movidos pelo Espírito Santo, apóstolos de Cristo, né? E esses homens escreveram palavras inspiradas por Deus. Então a Bíblia completa, a revelação completa de Deus é 66 livros, do qual nós temos hoje em nossas mãos. Amém? Então eles escreveram para registrar, interpretar e aplicar a vida dos crentes as grandes verdades da vida, a morte e a ressurreição de Cristo, e tudo aquilo que Deus tem para revelar para cada um de nós. Nós encontramos através das Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, mas nós não devemos ficar surpresos, portanto, com o fato de alguns escritos do Novo Testamento serem colocados ao lado das Escrituras do Antigo Testamento como parte do cânon das Escrituras, né? Nós vimos que em 2 Pedro 3,16, Pedro compara as cartas, os ensinos do apóstolo Paulo de igualdade às Escrituras do Antigo Testamento, que está da mesma forma de igualdade, com a mesma autoridade, né, das Escrituras do Antigo Testamento. Uma vez que os apóstolos, em virtude do seu ofício apostólico, tinham autoridade para escrever palavras das Escrituras, seus ensinos autênticos, ministrados por escritos,
livros era aceito pela igreja primitiva como parte do cânon das Escrituras. Então, amados, na maior parte do Novo Testamento, né, no Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento pertence ao cânon por causa da autoridade direta dos apóstolos. E no caso, pastor, do Evangelho de Marcos, Lucas, Atos, Judas, como é que fica, né? Nós sabemos, amados, que a igreja usava alguns critérios para a igreja primitiva. Eles usavam alguns critérios para aprovar um livro como inspirado por Deus. Primeiro critério, né? Se os escritos tinham sido escritos por um apóstolo de Cristo ou um profeta bíblico, né? Efésios capítulo 3, do 3 ao 5, isso eu gostaria que a igreja abrisse para nós lermos. Efésios capítulo 3, do 3 ao 5, vamos fazer essa leitura. Efésios capítulo 3, do verso 3 ao 5. Vai começar com a irmã Nele, amém? Efésios capítulo 3, do verso 3 ao 5. 3. Isso. Do 3. Do 3 ao 5. 1, 2, 3. Amém? Amém. Minha língua me enrola, né, para falar o número 3. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras. E se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos, apóstolos e profetas. Amém? Glória a Deus, né? Veja, isto é um mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como vos escrevi em poucas palavras. Ao ler isto, vocês poderão entender minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Apóstolos e profetas de Deus receberam no Novo Testamento revelações que outra hora, na antiga aliança, era oculta, mas que agora estava revelada aos seus santos apóstolos e profetas. E eles escreveram em palavras escritas. De sorte que quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, Pedro, João, os evangelhos, né, nós entendemos, amados, o que antes muitos não entendiam: o mistério de Cristo, né, o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, a salvação através de Cristo, a igreja é um mistério no Antigo Testamento, né, a nova aliança, toda a base doutrinária cristã que os apóstolos trouxeram para cada um de nós, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, amados. Então, a igreja, amados, ela não inventou os livros, ela apenas reconheceu qual eram aceitos como inspirados, e eles usaram alguns critérios. O primeiro critério é que deveria ser escrito pelo apóstolo ou profeta das Escrituras, no qual nós vimos aqui, que Deus trouxe essa revelação desses mistérios a esses homens, e esses mistérios se tornaram escritura que nós temos hoje aqui, para nós possamos ler e compreender. Não é mais mistério no Novo Testamento, mas não significa como mistério no Antigo Testamento, que era algo oculto. Mistério no Novo Testamento significa algo já revelado, que o Senhor revelou aos seus apóstolos e profetas, e esses apóstolos e profetas escreveram esses mistérios para que nós hoje possamos entender. Amém? Está dando para compreender, amados? Mais ou menos, né? Mas vamos chegar lá, tá certo?
Então, amados, o primeiro critério era esse. Mas também tinha outro critério, amados. O critério que outras pessoas que tivessem sobre a autoridade dos apóstolos. Como quem? Marcos. Marcos não tem o Evangelho de Marcos, né? Marcos era apóstolo? Não, era um discípulo. Mas Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Marcos estava sob a autoridade de quem? Pedro. Marcos tinha autoridade, estava sob a autoridade de Pedro, né? E Lucas sobre a autoridade de Paulo. E Judas e Tiago eram meio-irmãos de Jesus. Tiago era um dos que fazia parte da coluna da igreja primitiva, ou seja, foram homens amados que escreveram palavras inspiradas por Deus. Amém? Então, amados, para ser reconhecido um livro, ele deveria ser escrito pelo profeta, pelo apóstolo, ou por alguém sobre a autoridade de um apóstolo. No caso dos evangelhos de Marcos, de Lucas, né? E as cartas de Tiago e Judas. Amém? Qual era o segundo critério que eles usaram para comprovar que a palavra que nós temos agora é inspirada por Deus? A ortodoxia, a doutrina certa. Eles comparavam esses escritos e estavam de acordo com os escritos desde o início das doutrinas dadas por Cristo e por seus apóstolos, né? A ortodoxia, esses escritos estavam de acordo com a regra de fé recebida desde o início, não havia contradição nenhuma, amém? Contradição nenhuma. Então, para ser reconhecido, o livro tinha que mostrar harmonia doutrinária com a ortodoxia já fixada. Livros que apresentassem desvio de doutrina, né? Esses livros eles eram reprovados, eles não aceitavam. E no tempo dos apóstolos, pastor, no tempo no tempo da igreja primitiva, mas a maioria, né, desses escritos já estavam quase todos concluídos. Já tinha uma grande parte desses livros já concluídos, né? O segundo critério, nós estudamos isso a semana passada, eu só estou lembrando, amém? O segundo critério é o uso universal do livro, será aceita pela igreja, como as cartas do apóstolo Paulo. As cartas que o apóstolo Paulo escrevia, mas ela passava de igrejas para igrejas. Os irmãos liam essas cartas, sabiam que era escrita pelo apóstolo, sabia que essas cartas tinham autoridade, sabia que essas cartas eram palavras inspiradas por Deus e era aceito pela igreja. Amém? Os que não eram aceitos pela igreja, mas não eram inspirados por Deus, ele não queria nem saber desses livros. Amém? O outro critério, amados, era a inspiração do livro e testemunho do Espírito Santo. Para ser reconhecido, o livro tinha que dar evidências de origem divina, falando com autoridade e apresentando valores morais e espirituais elevados, próprios de uma obra inspirada pelo Espírito Santo. E havia convicção da igreja que aquele livro era soprado por Deus. Que a palavra inspirada significa isso, palavras sopradas por Deus, né? Vamos ver 1 João 2,27, amados. 1 João, capítulo 2, verso 27. Hoje nós vamos terminar esse estudo, se Deus quiser. Na semana que vem nós vamos estudar sobre outro assunto. Amém? 1 João, capítulo 2, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: e a unção que vós recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém? Amém. Quanto a vocês, a unção que receberam dele
permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, né? Mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensino acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele nos ensinou. Eles já tinham, amados, os ensinos totalmente inspirados, corretos, dos apóstolos, né, de Cristo, né, e daquelas pessoas que estavam sob a autoridade dos apóstolos de Cristo. Então, amados, eles não precisavam que outras pessoas de fora viessem com outros ensinos, com outras doutrinas. Eles não deveriam aceitar isso, porque eles tinham a unção dada por Deus, porque o Espírito Santo vai lhes reconhecer o que realmente era de Deus ou o que não era. E o que eles estavam já era suficiente, a palavra de Deus inspirada por Deus. Não precisava estar correndo atrás de outros ensinos. Amém? Vamos ver João 16, verso 13 e 14. João capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16, verso 13 e 14. Texto que nós já lemos, né? Mas é importante nós entendermos isso. Que é a inspiração do livro e o testemunho do Espírito Santo sobre esse livro. João capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Amém. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vos há de anunciar. Amém? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Amém? Então, amados, outro critério era a inspiração do livro e o testemunho do Espírito Santo sobre aquele livro. E a igreja tinha convicção e realmente era aqueles livros que eram inspirados por Deus, que é justamente os mesmos livros que nós temos hoje em dia. Louvado seja o nome do Senhor, os 27 livros do Novo Testamento, né? E é por aí, amados. Então, amados, também até o fim do primeiro século, praticamente todo o Novo Testamento já estava escrito. Até o fim do primeiro século depois de Cristo, primeiro século, 100 anos depois de Cristo, né? Todo o Novo Testamento já estava escrito. Amém? Só não era organizado da forma que nós temos hoje em dia. Mateus, Marcos, Lucas, tudo mais, tinha todos os escritos já completos. Então, no início do segundo século, amados, um discípulo do próprio apóstolo João, chamado Policarpo, que era conhecido como um dos pais da igreja. O pai da igreja para aquelas pessoas que ficavam no lugar dos apóstolos de Cristo. Os apóstolos de Cristo morreram, mas ficaram alguns discípulos deles. Um desses era os pais da igreja, um deles era Policarpo. Clemente, Inácio, cita a maioria dos livros que virão a compor o Novo Testamento. Eles citaram esses mesmos livros que nós temos hoje. E a partir de quê? Do século II, os pais da igreja citavam e eles usavam esses livros aqui. Amém? Como palavra de Deus, né? E por volta de 170 depois de Cristo, as igrejas já falavam dos 4 evangelhos como um conjunto fechado, né? Tinha um pai da igreja chamado Irineu de Lyon, que falava que só poderia ser esses 4 evangelhos que nós temos aqui. Por que ele está falando só esses 4 evangelhos?
Porque existiam os evangelhos apócrifos, que eram os falsos evangelhos, já naquela época. Já existia falso evangelho naquela época, mas queria confundir a mente do povo. Então, amados, Irineu de Lyon, ele disse: não, os evangelhos é só 4, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses outros aí não tem nada a ver. Esses outros evangelhos são falsos. Não foram escritos por apóstolo de Cristo. Porque nós lembramos, amados, que no Antigo Testamento, existiam os escritos apócrifos, e no Novo Testamento também existiam os evangelhos apócrifos, que eram livros não inspirados por Deus, livros muitas vezes de tradução judaica, livros de histórias, de fábulas, de lendas, livros que traziam muitas heresias, livros que não batiam a data, não batiam historicamente, geograficamente, ou seja, não eram livros inspirados por Deus, E no Novo Testamento também apareceu alguns evangelhos aí, mas para querer confundir o povo, que eram chamados evangelhos apócrifos. Amém? Então, amados, no 3º século, Orígenes, Tertuliano, cita quase todos os livros do Novo Testamento atual. E no 4º século, fecha por vez o cano completo do Novo Testamento como nós temos hoje. 400 anos depois de Cristo, já estava todos esses livros já fechados. Primeira lista com exatamente os 27 livros do Novo Testamento atual que nós temos hoje. E houve alguns concílios regionais. Houve o concílio de Hipona, 393, e concílio de Cartago, 397 e 419, que confirmaram oficialmente os 27 livros do Novo Testamento. Esses concílios não criaram o cânon do Novo Testamento, essa lista de livros. Eles apenas confirmaram que a igreja primitiva e a igreja já vinham utilizando há séculos, que eram esses livros. Então, ao final do século I, os 27 livros existiam, mas ainda não estavam organizados como o volume como nós temos hoje. Hoje nós temos esse privilégio. Hoje nós temos um privilégio maravilhoso, amados. Nós temos toda a palavra de Deus em um livro só. Que apesar de ser um livro, é uma coletânea de livros, de palavras inspiradas por Deus. Amém? Então, mas naquela época existia, logo no 1º século em diante, já começou a existir uns falsos evangelhos. Um desses era o Atos de Paulo e Tecla. Usava o nome dos apóstolos sem ser apóstolo, para mentir para o povo. E tinha um livro chamado Atos de Paulo e Teclas. Esse livro não foi aprovado como inspirado por Deus. Existia o Evangelho de Pedro, desde que usava o nome dos apóstolos, mas não tinha nada a ver mais com os apóstolos de Cristo. Tinha um livro do pastor de Hermas, e quando olhava as datas, eram tardias desses livros, tinha teologia divergente, contrária do que os apóstolos de Cristo ensinavam, não tinha origem apostólica, era apenas usado em comunidades locais isoladas. Eram livros, amados, que realmente não inspiraram por Deus. E quando surgiu o movimento herético no 2º século, existiu um seguidor de Marcião em 140 depois de Cristo, chamados macionistas. Marcião criou o seu próprio cano reduzido da Bíblia. Ele colocou só os livros que ele queria colocar, e outros ele estirou, diminuiu, da forma que ele queria. Era Marcião, ele rejeitava o Deus do Antigo Testamento, ele rejeitava o Antigo Testamento, ele não aceitava o Antigo Testamento. Veja como eram esses camaradas. Ele dizia que o Deus do Velho Testamento era inferior ao Deus do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento era maligno, era um Deus mau, enquanto Jesus foi enviado pelo Deus superior e bondoso, diferente do Deus do Antigo Testamento. Veja que loucura, amados. Que heresia já existia nessa época,
Existe o gnosticismo. Então, existem esses evangelhos apócrifos. E a igreja se viu a necessidade de afirmar claramente quais os livros de fato eram apostólicos inspirados por Deus. Por isso que eles fizeram a lista de livros que já era aprovada desde o primeiro século, para dizer, não, só esses aqui é a palavra de Deus, fora esses não. Fora esses aqui não aceita. Não aceita. Então, mas o cano do Novo Testamento, a formação dos 27 livros do Novo Testamento, é histórica, apostólica e eclesial, aprovado pela igreja, reconhecido pela comunidade cristã. E o Espírito Santo foi que orientou a igreja a identificar as escrituras verdadeiras, os 27 livros do Novo Testamento. Então, esses livros são, portanto, a expressão da fé apostólica, a revelação de Cristo ao seu povo, a base doutrinária e prática da nossa fé cristã e a revelação inspirada por Deus para a igreja de todos os tempos. Você pode ter convicção que o que você tem aí é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Amém? E nós não aceitamos nem os livros apócrifos, nem os evangelhos apócrifos, porque são heréticos, amados. Ensina doutrina contrária da doutrina bíblica, né? Esses evangelhos são geralmente classificados de falsa narrativa sobre a infância de Jesus. Eles falam sobre a infância de Jesus, tem muita coisa mentirosa, né? Narrativa da vida e da paixão de Jesus. E grande parte desses evangelhos foram escritos por autores que eram gnósticos, que eram uma seita herética, que já surgiu desde o primeiro e segundo século, né? Com o objetivo de difundir as suas ideias heréticas no meio da igreja. Eles que introduziram heresia dentro da igreja, eles começaram a aparecer com esses falsos evangelhos para confundir o povo já naquela época, só que o povo não aceitava. Então, existia também o evangelho de Tiago, por exemplo. E não é Tiago o bíblico, não. É os evangelhos criados, escrito no segundo século, que descreve o nascimento e a infância de Jesus, a juventude de Maria, com a tentativa de satisfazer a curiosidade popular das coisas não mencionadas nos verdadeiros evangelhos. Aí as curiosidades, aí se vem também muito de fábulas, de coisas, né? Para os irmãos terem a ideia, mas em alguns evangelhos desses gnósticos, eles negavam a humanidade física de Jesus. Eles ensinavam que Jesus não tinha um corpo físico real, que era apenas uma aparência humana como um fantasma, como um espírito desencarnado, não habitava no corpo. Eles ensinavam isso. Alguns evangelhos apócrifos retratavam Jesus de uma maneira moralmente questionada, né? O evangelho de Tomé, por exemplo, não é Tomé o apóstolo, é porque foram coisas inventadas. O evangelho de Tomé descreve o menino Jesus amaldiçoando e matando outras crianças ou adultos que o irritavam. Coisa ridícula isso, amado. Jesus amaldiçoando as outras crianças que irritavam ele e matando, amado, essas crianças e matando os adultos, né? Como fala nesse falso evangelho de Tomé. Então, amados, o cano do Novo Testamento ele é composto por esses 27 livros. Esses sim são a palavra de Deus. Esses sim nós confiamos, né? Há um perigo muito grande desses evangelhos apócrifos aí, meu irmão, que o pessoal quer implantar suas heresias, suas mentiras contra Jesus. Algumas pessoas aí levantam aí a tese que Jesus teve um ato amoroso com Maria, né? Maria, se não me engano, Maria Madalena. Tudo isso é mentira, mas Jesus é Deus. Ele se fez carne. Ele veio para esse mundo para salvar a humanidade. O objetivo que Jesus veio para esse mundo foi para isso, para salvar a humanidade, para dar vida eterna, para perdoar os nossos pecados,
para nos justificar diante de Deus, para nos trazer a ter comunhão de volta com Deus, que foi perdida lá no jardim do Éden com a queda do primeiro homem. Todos pecaram, estavam da glória de Deus. Jesus Cristo veio para reatar, reatar essa comunhão da gente com Deus através dele. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir a Deus se não for por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas esse caminho está composto, essa lista do Novo Testamento, assim como do Antigo Testamento, é a palavra de Deus. Não deixe ninguém querer tirar essa convicção de você. Não deixe ninguém tirar essa convicção de você. Porque existem muitos teólogos liberal, professores até de faculdade, de escolas, ateus, que querem colocar incredulidade no coração de jovens cristãos, da igreja, do crente, contestando os ensinamentos da Bíblia, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Outros dizem que a Bíblia apenas contém, mas ela não é toda a palavra de Deus. E é uma confusão, mas é muito importante nós cremos, no cano da Bíblia. Nós temos que toda essa lista de livros aqui são a palavra de Deus inspirada por Deus. Sem falar, amados, que as profecias bíblicas sempre têm se cumprido. Só acerca de Jesus cumpriu mais de 300 profecias no Antigo Testamento para o Novo. A profecia lá da destruição do templo, não, mas pode deixar aí, eu acho que dá para ouvir. A destruição do templo, nós vemos que Jesus profetizou que aquele templo seria destruído, a cidade de Jerusalém. 70 anos depois, amados, a profecia se concretizou. Então a palavra de Deus, meu irmão, ela é a verdade, amados. As profecias bíblicas estão se cumprindo, amados. A gente lê alguns sermões escatológicos de Cristo, algumas coisas já estão se cumprindo hoje em dia. Outra coisa, a palavra de Deus já mudou muitas pessoas. Quantas pessoas não foram transformadas através do poder dessa palavra? Porque Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo diz: santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, amados, não é um livro qualquer não. Você tem um livro aqui que é a palavra de Deus. Não deixe nada querer colocar dúvida sobre isso. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, por dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então, amados, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. Se é coisa para tentar deturpar, distorcer a palavra de Deus, meu irmão, não dê ouvido. Não abra a porta da sua casa para pessoas de seitas entrar na sua casa, confundir a sua mente e ensinar mentira para você, para querer destruir a fé que você tem, o verdadeiro Deus da palavra de Deus. Amém? Então, amados, nós também vamos estudar hoje sobre a iluminação. A iluminação é o ministério do Espírito Santo. Que ministério é esse? O Espírito Santo capacita o homem que é alcançado por sua graça. O Espírito Santo capacita o salvo a compreender a revelação escrita de Deus. Meu irmão, se não fosse o Espírito Santo nos capacitar, jamais a gente ia compreender a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque essa palavra é espiritual. O homem natural, ele não compreende essa palavra. É loucura para ele muitas coisas da Bíblia. Por isso, quando você vai ler a palavra de Deus, algumas pessoas zombam, algumas pessoas não compreendem. Tem pessoas que são intelectualmente inteligentes, têm estudo, têm doutorado, mas quando lê a Bíblia não compreende nada mais. E não aceita como a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque essas pessoas precisam ser iluminadas pela ação do Espírito Santo.
Se o Espírito Santo não abrir o entendimento dessas pessoas, elas não vão, amados, entender o que está escrito nesse livro de Deus. E não é por sabedoria humana não, amados, não é por estudo, é puramente a iluminação, o ministério do Espírito Santo, que capacita o homem salvo a compreender a revelação escrita de Deus. Então, por que é necessária essa obra, pastor? O Espírito Santo iluminar, desvendar a nossa mente, para que a gente entenda a palavra de Deus. Senão nós não iríamos entender nada, amados. Senão você ouvir uma pregação bíblica, um estudo bíblico, você não ia nem aceitar esse estudo, essa palavra bíblica como verdade. Porque é precisação do Espírito Santo. Amém? Então essa obra é necessária, porque as verdades da palavra de Deus pertencem a uma dimensão que está muito acima do alcance da mente humana, amados. Está muito acima, aqui essa palavra de Deus está muito acima da sabedoria do homem, da filosofia humana, da inteligência do homem, do estudo do homem, né? Vamos ver Isaías 55, 8, 9. Hoje nós terminamos, se Deus quiser. Isaías 55, capítulo 55, 8 e 9. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Glória a Deus. Amém? Então, amados, o que é que acontece? A palavra de Deus pertence a uma dimensão que está muito acima do alcance da mente humana. Por que, pastor? Porque a palavra de Deus mesmo ela fala. O próprio Deus diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Aqui está falando de pessoas como humanas. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, amados, a palavra de Deus ela é espiritual, amados, ela vem de uma dimensão lá de cima. Aleluia. Se a pessoa não for crente de verdade, se não houve um novo nascimento, uma regeneração, se não houve a habitação do Espírito Santo para iluminar a mente dessa pessoa, para ele entender essa palavra e aceitá-la como verdade, ele vai morrer incrédulo, amados. Ele vai dizer que céu não existe, que Deus não existe, que inferno não existe, que morreu acabou, que tudo que está escrito aqui é mentira. Essas palavras, amados, são palavras espirituais. E, amados, só através da obra da iluminação do Espírito Santo, sendo conhecida somente pelo Espírito Santo de Deus, que nos revela essa palavra, como fala lá em 1 Coríntios 2,11. Pois o Espírito prescruta todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito Santo, amados, ilumina a nossa mente para a gente entender sobre os mistérios de Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho. Louvado seja o Senhor. Amém?
Por isso, sem o auxílio do Senhor, não há como o homem acolher o que foi revelado, amados. Vamos ler 1 Coríntios 2,12. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Primeiro Coríntios capítulo 2, verso 12. Amém? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram toda gratuitamente por Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Através de quê? Da obra do Espírito Santo, iluminando a nossa mente, o nosso entendimento, para nós entendermos, amados. Tem que haver isso, amados, senão nada feito. Então, amados, para piorar mais a situação das pessoas que ainda não foram regeneradas, das pessoas que não são crentes ainda, o Espírito Santo não habita sobre elas, Satanás cega o entendimento dessas pessoas, impedindo de compreender o Evangelho. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4. Estamos já terminando, viu? 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4. Segundo aos Coríntios 4, 3 e 4. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Não entendam esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Mas se o nosso Evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. Amém? O Deus deste século, desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás cega, amados. Você está vendo essas pessoas aí que ainda não são crentes, elas estão cegas. O entendimento delas, amados, elas não compreendem. Então, elas só vão compreender, amados, através da obra do Espírito Santo de Deus. Você pode pregar, falar da forma mais clara que for. Essas pessoas simplesmente não vão compreender. Por quê? O Deus desse século cegou o entendimento delas. Elas vão mangar, elas vão rir, elas vão debochar, elas vão rasgar a Bíblia, elas vão jogar a Bíblia no lixo, vão desprezar a palavra de Deus. Por que elas fazem isso? Satanás cegou o entendimento delas, estão cegas. E vão continuar assim se a obra do Espírito Santo não agir sobre a vida delas. Estava vendo uma mensagem do pastor Jamaica falando sobre Noé, preparando a arca e falando com ele para fazer. Falando sobre as pessoas zombando, Então, é um lugar que
Não existia chuva, não chovia. Isso. E do nada você fazer uma arca, o cara tem que estar O louco. pessoal estão tirando onda, né? Aí você vê a cegueira, né? E disse não é como pregador da justiça, né? Parece que fala isso, né? Por isso que 1 Coríntios 12,14, amados, diz assim, 1 Coríntios 12,14: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Meu irmão, é bem claro esse texto, nessa linguagem aqui ficou muito boa. Diz assim, quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, meus irmãos, precisa da ação, da iluminação do Espírito Santo. Porque às vezes uma pessoa é analfabeta, semi-analfabeta, sabe ler muito mal, mas a pessoa prega o Evangelho para essa pessoa, ela crê no Senhor Jesus, ela começa a entender a palavra de Deus. E você pega um cara informado aí, um doutor, não entende nada. Tem inteligência para as coisas do mundo, para a sabedoria do mundo. É muito inteligente para a sabedoria humana, do mundo. Mas para as coisas de Deus, estão cegos. Aí você vê um analfabeto pegar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, aplica a palavra de Deus do jeito certo. E você vê um camarada todo estudado para isso, aquilo, não tem o Espírito de Deus, não aceita as forças do Espírito de Deus, para ele é o quê? Loucura. Loucura. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas, para que não nos resplandeça a luz do Evangelho. Por isso, amados, o texto diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Estamos terminando, se Deus quiser, amados. Então, amados, a iluminação do Espírito Santo na mente do homem, que foi favorecido pelo Espírito Santo, que é no caso na mente do Salmo, é iniciada no tempo da conversão, né? Quando o conhecimento da pessoa é esclarecida, passando ela a enxergar as realidades espirituais do Evangelho. Vamos ver Atos 16, 14 e vamos encerrar aqui, porque temos um bom livro, né? Um cafezinho, amém? Bom livro, um cafezinho que nosso querido diabo Luiz trouxe, dois bolos aí, né? Amém? Atos, Atos 16, verso 14. Amém. Amém? Atos 16, verso 14. Isso. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Amém? Preste atenção nisso, olha. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo, nessa linguagem assim. Que é a mesma coisa que o irmão falou. Essa mulher, ela não é religiosa, mas provavelmente convertida ao judaísmo, mas ela ainda não entendia nada sobre Jesus Cristo. Paulo foi lá, Paulo pregou, e o que aconteceu? Vai encerrar aqui, irmão. O que aconteceu? O Senhor lhe abriu o entendimento, o coração, para que ela compreendesse as coisas que Paulo dizia. Isso é a ação da iluminação e iluminação do Espírito Santo de Deus. Se não fizer isso, meu irmão, o homem morre na sua incredulidade. Por isso, amados, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não houver esse convencimento do Espírito Santo, ele vai continuar do mesmo jeito.
Por isso, quando nós estudamos sobre a doutrina da salvação, nós vamos ver uma palavra odiada por muitas igrejas, que é eleição e predestinação. E muitos pastores aí que é coisa do demônio, mas é bíblico. É bíblico. A eleição e a predestinação é bíblica. O vento sopra onde quer, ele faz a obra do jeito que ele quer. Ele regenera, o Espírito Santo regenera quem ele quer. Ele abre o entendimento de quem ele quer, amados. Se ele não abrir o entendimento, irmão, a pessoa vai morrer dos seus delitos de pecado. E quando nós estudarmos sobre a doutrina da salvação, irmão, nós vamos entender muitas coisas. Né? Então, amados, a palavra de Deus, amados, ela é toda inspirada por Deus. A Escritura é suficiente. Porque tem outra parte aqui, mas não vai dar para me fazer hoje, mas sobre a suficiência das Escrituras. O que isso significa, pastor? Significa que toda a Escritura, mas é suficiente com revelação de Deus para a nossa vida. Você não precisa de novas revelações, ela é suficiente. Ela é a palavra de Deus. Aqui tem tudo que Deus quer falar com você. Você não precisa estar correndo atrás de profetas adivinhadores aí não, querendo adivinhação do teu casamento, sobre a vida do teu filho, sobre aquilo não. Isso é tentativa de adivinhação, amados. As profecias dos verdadeiros profetas de Deus estão tudo aqui, ó. O que é que você tem que fazer agora, minha irmã? Ler, ouvir, estudar. E é o culto de doutrina que as irmãs estão fazendo aqui para crescer na graça do conhecimento do nosso Senhor Salvador, né? Que Deus nos abençoe, amados, para a semana. Se Deus quiser, vamos trazer um novo estudo, né? Nós vamos estudar sobre a doutrina do homem, como o homem foi criado, como o homem é composto, a queda do homem, né? Nós vamos estudar, que é uma palavra no seminário chamada armatiologia. Armatiologia do pecado. Antropologia. Antropologia é a doutrina sobre o homem, né? Antropologia, que significa doutrina sobre o homem. Né? Nós vamos estudar sobre o homem. Como o homem foi criado, por que Deus criou o homem, né? E nós vamos ver bastante coisa aqui, né? Sobre o que o pecado causou na vida do homem, da humanidade. Deus nos abençoe, amados, em nome do Senhor Jesus. Amém?